Olá pessoal, aqui é Marcelo Lopes Vieira e você está no canal O Priorado. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo e se você já nos acompanha, é ótimo ter você de volta. Hoje temos um vídeo realmente especial e profundo para vocês. Vamos juntos explorar um relato espírita intrigante sobre a vida em Marte, numa conversa fascinante entre um espírito e seu mentor. Se você é um apaixonado por espiritualidade e mistérios interplanetários, fica comigo até o final, porque o que vem por aí vai mexer com a sua alma. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos começar essa jornada pelas descobertas científicas sobre a vida em Marte. A ciência não encontrou evidências conclusivas de vida em Marte. Embora dados sugiram água líquida no passado e variações sazonais de metano, não há confirmação definitiva. Missões recentes, como a rover Perseverance, buscam sinais de vida microbiana passada, enquanto futuras missões prometem explorar ainda mais a possibilidade de que Marte foi habitável. Mas será que a ciência tem todas as respostas? No âmbito da espiritualidade, a vida em Marte é tratada como fato. Ramatiz apresenta Marte como um planeta outrora com uma civilização avançada, repleta de cidades belas, arquitetura sofisticada e um sistema de governo evoluído. A vida em Marte, segundo Ramatiz, inclui costumes refinados, educação avançada e uma sociedade espiritualmente conectada. E aqui fica a dica para você ler o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. O link está colocado na descrição. Marte é visto como um planeta espiritualmente à frente da Terra, representando o futuro espiritual da humanidade. Ramatiz sugere que as imagens desérticas de Marte, capturadas pelas sondas espaciais, podem ser manipuladas pelos marcianos, usando hologramas para esconder sua realidade e proteger a paz de seu mundo da agressiva civilização terráquea. Agora, vamos conhecer um diálogo intrigante entre João Rodrigues de Oliveira e seu mentor, retirado do livro Os Exilados da Terra. Então tá aqui a dica de leitura para você desse livro, Os Exilados da Terra, o link dele está na descrição. É um livro que está, recentemente está um pouco difícil de achar, mas tem um link para vocês aí conseguirem ler esse livro que nesse atual momento da Terra se faz muito necessária a leitura dele. Muitos conhecem Os Exilados da Capela, mas poucos são aqueles que leram o livro Os Exilados da Terra. Nessa jornada espiritual, os protagonistas exploram as profundezas do planeta Marte, revelando uma visão única e espiritualista sobre a vida em outro mundo. As palavras sábias do mentor desvendam não apenas a existência de vida em Marte, mas também a evolução moral e intelectual de seus habitantes. Cabe ressaltar que esse livro não é um livro sobre o planeta Marte e o planeta Terra. Nesse livro, esse espírito, o João Rodrigues de Oliveira, vai para fazer uma visita ao planeta Quirion, que é onde as almas que serão exiladas da Terra irão buscar a sua próxima fase de evolução, pois aqui na Terra, quando passarmos para a regeneração, alguns espíritos pela vibração não poderão ficar mais aqui, e ele vai visitar esse planeta nesse livro e contar a experiência dele. É um livro bem interessante, tá? Eu indico para vocês a leitura. Mas vamos lá. A seguir eu trago a transcrição do diálogo entre o espírito de João Rodrigues de Oliveira e seu mentor, retirada desse livro Os Exilados da Terra, e que chegou até nós pelo médium José Alves de Souza. Então eu vou trazer um pedacinho, são somente acho que 2 ou 3 páginas desse livro que está colocadas no início, antes dele embarcar na viagem no planeta que ele vai conhecer, né? O planeta que vai ser o futuro dos exilados da Terra. Enquanto envolvi-me em meus pensamentos, Vilma e o médico confabularam. Em seguida, ela se despediu e deixou-me novamente com o meu instrutor. Na oportunidade que tive, perguntei-lhe: então aqui, a partir de agora no diálogo, tudo que tiver em amarelo é o espírito do João falando e tudo que tiver em branco é o que o mentor está falando. Tudo bem? Uns dizem que Marte é habitado, outros dizem que não. Qual é a verdade sobre os comentários que fazem? Então o mentor vai responder o seguinte: os que dizem que é habitado estão certos. Seus habitantes são mais evoluídos que nós. Já passaram por tudo o que a Terra passou, que está passando, e também por algumas coisas que ainda passará. Chegaram ao entendimento entre as nações e as guerras acabaram.
expurgaram as pedras de tropeço e reconstruíram o planeta. Como na Terra, eles também destruíram o planeta, acabaram com a vegetação, com a água e o principal gás atmosférico diminuiu em 50%. Então, desenvolveram frutos enormes, centenas de vezes mais ricos em vitaminas, sais e outros nutrientes necessários à sobrevivência deles. Disse-lhe anteriormente que um dia a Terra terá as prisões como escolas e as armas nos museus. Marte já se encontra nessas condições. Eles sabem que em breve os encarnados da Terra avançarão e chegarão a eles. Sabendo que irão apenas para explorá-los, desenvolveram um sistema de camuflagem que faz o planeta inteiro ter uma aparência de deserto. E se um dia os encarnados conseguirem chegar lá, eles impedirão? Perguntou João. Não, com certeza não. Entretanto, os humanos não encontrarão nada que lhes chame a atenção, pois o que for precioso para o homem será camuflado. Então João pergunta, os homens conseguirão ter contato com os marcianos um dia? Seu mentor responde, dissestes muito bem, um dia. Isso somente acontecerá quando o homem se livrar e se desprender da ambição. Eles poderão auxiliar os encarnados? Já auxiliaram e ainda auxiliam a muitos missionários que encarnam na Terra que são de Marte. E qual é a missão deles? Promover o desenvolvimento moral e intelectual dos encarnados da Terra. Então João faz uma pergunta muito interessante. Um Isaac Newton, por exemplo? Seu mentor responde, pode até ser, quem sabe. Há vários deles atualmente espalhados pela Terra. Os espíritos que se preparam em nosso plano para auxiliarem no desenvolvimento do planeta não conseguem fazê-lo na íntegra? Pergunta João. Eles só conseguem melhorar o que já existe, responde o mentor, e continua. As novidades não existentes na Terra sempre terão de vir de outros lugares. Para isso, os seres vindos de outros planetas reencarnam com diversas missões. Então não há em nosso plano espíritos desenvolvidos o suficiente para auxiliarem nos grandes desenvolvimentos? João, os espíritos do nosso plano são desencarnados pertencentes à Terra e ainda estão em desenvolvimento. Eles podem e auxiliam muito no desenvolvimento da Terra. Porém, muitos deles necessitam viajar para Marte ou para outros planetas para aprenderem, e somente após uma longa estadia lá é que poderão reencarnar na Terra para auxiliar os encarnados. Não esqueçamos que há também limites para a mente espiritual de cada ser humano pertencente à Terra. Mas vamos lá, João continua com a seguinte pergunta. Existe em Marte a doutrina espírita ou o espiritismo, como denominam na Terra? Há também a diversidade de religiões? Então seu mentor responde. João, a Terra ainda está contaminada por falsos profetas. Falamos há pouco sobre os anticristos que estão tirando proveito da palavra de Deus para saciarem os desejos da carne. São lobos vorazes que buscam sempre as presas desprevenidas ou os espíritos jovens menos esclarecidos da verdade. Muitos optaram pelo desenvolvimento intelectual, desprezando o mais importante, que é o desenvolvimento moral. Será necessário ainda um longo tempo para que eles amadureçam e cheguem à conclusão de que Deus não pune, mas também não perdoam do modo que pensam, ou do jeito que foi inserido em vossas mentes. Ele continua. Na verdade, a doutrina espírita é o conhecimento integral de tudo o que Jesus pregou. A Igreja Romana do século VI d.C. incluiu muitas das verdades, excluiu vários escritos, deixou de lado vários evangelistas e cortou vários trechos dos que se encontram em poder dos encarnados. Muitas seitas não querem compreender a verdade por lhe ser mais conveniente. Não querem crer na vida após a vida carnal ou no retorno do espírito à carne para o aprimoramento moral. Outros creem piamente que o mundo foi criado por Deus em apenas 7 dias e que sua idade não passa de 7.000 anos. E o mentor de João continua. Na verdade, muitos têm a fé induzida e não raciocinada. Ainda há quem pense que somos os únicos seres inteligentes no universo e que não há outros mundos. É simples saber de outros mundos. Se voltarmos ao próprio Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, temos: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Nesse mesmo versículo, 2 coisas de suma importância estão sendo ditas, reforça o mentor. A primeira é a revelação de outros mundos.
e a segunda é a previsão da unificação dos povos e das religiões. Agora sim, agora posso concluir a resposta do que me perguntou. Em Marte já houve a unificação das religiões e dos povos, ou seja, há um só rebanho. Na verdade, o pastor sempre foi um só para todos os cristãos, mas o rebanho ainda está disperso. Digamos que em Marte o espiritismo predomina, ou seja, todos creem na reencarnação e ela é totalmente natural para todos, ensina o mentor de João. Eles têm plena certeza da necessidade da volta ao corpo para o aprimoramento moral e intelectual. Os encarnados da Terra estão notando que o tempo está passando mais rápido. Em Marte é ainda mais rápido. Do nascimento à juventude de um espírito, o tempo é de aproximadamente 10 anos. Então, após ouvir tudo, João pergunta: e o tempo de vida deles? O mentor responde: o mesmo que o nosso, talvez um pouco mais. Eles têm consciência do tempo de vida e pouco se importam com a morte, porque sabem do retorno quase imediato. Quando renascem, trazem uma lembrança acentuada da vida passada. Isso é, são mais conscientes do passado e sabem o que os espera no futuro. Geralmente, os pais também têm consciência de qual espírito virá fazer parte da família e o recebe com carinho. O espírito tem mais consciência do passado, pois a culpa ou os erros cometidos não são tão graves quanto os dos encarnados na Terra. Há casos, e não raro, em que os espíritos vão e vêm, sempre usando o mesmo nome. João prossegue seu relato. Eu continuava curioso, mas não me atrevi a perguntar mais nada. E naquele momento pensei, quando ou até que ponto os encarnados da Terra terão de viver nela para merecer habitar um planeta idêntico a Marte? O médico, que ele referencia o mentor dele como médico, o médico leu meus pensamentos e respondeu-me. João, há espíritos na Terra que já merecem habitar em Marte. São poucos, mas há. Alguns se apegam tanto à Terra ou seus familiares que não pensam muito na evolução. Outros se sentem no dever de auxiliar os mais fracos e permanecem nela algumas vidas a mais. Sem falar que há em nosso plano espíritos que também podem reencarnar em Marte ou em outros planetas idênticos a ele. Como na Terra há as divisões sociais, nesses planetas também existem divisões. Não porque há corrupção ou separação como na Terra, mas os recém-chegados da Terra, nesses planetas, iniciam suas jornadas de evolução como os indígenas no plano terreno. Como Jesus disse, em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João, o Batista, e, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o médico conclui dizendo que, digamos que seja o contrário, o maior dos espíritos na Terra será o menor dos espíritos nos planetas idênticos aos que mencionamos. O médico fez uma ligeira pausa e arrematou dizendo: espero que procure conter sua curiosidade. Se falarmos mais desse assunto, poderá causar muitas polêmicas aos não encarnados. O homem não acredita em nada daquilo que pode ver. Nossa intenção é de esclarecer, mas caso o esclarecimento venha trazer transtornos, é melhor que não falemos. O pouco que estamos contando aos encarnados já levará dúvidas a muitos. Dirão que nossos esclarecimentos não são verídicos e sim ficção. O mais importante agora é se preparar para a grande viagem, a viagem que eles vão fazer para o planeta Kion, que, se eu não me engano, no livro é chamado de Planetão. E enquanto não chega o momento de partir, devemos continuar o nosso trabalho aqui para que um dia sejamos dignos de habitar planetas mais evoluídos que a Terra, embora saibamos que haverá um momento em que ela será tão perfeita quanto esses outros planetas dos quais falamos. Ou Jesus não teria dito que os mansos herdariam a Terra. Vide o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Agora, muitos espíritos e muitos encarnados aguardam o nosso auxílio. E assim termina esse trecho que eu queria trazer para vocês desse livro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro. O livro Os Exilados da Terra é uma obra espírita narrada pelo espírito João Rodrigues de Oliveira que dá continuidade a uma série que já tinha 4 volumes. São eles em ordem cronológica: A Outra Dimensão, Relatos do Além-Túmulo, A Cidade Espiritual Novo Éden, Os Exilados da Terra. Todos eles são importantes e inéditos relatos com o objetivo de levar informações novas. E além deles já tem No Planeta dos Exilados, também é a sequência dos Exilados da Terra, que eu vou deixar os 5 linkados para vocês aí. Os Exilados da Terra nos mostra qual será um dos destinos daqueles espíritos que serão levados do planeta Terra para outros orbes com a mesma vibração em que estes se encontram para que continuem sua evolução, pois a Terra fará sua transição para um planeta de regeneração.
Diante dessa realidade, a obra nos conduz a compreender a necessidade desses espíritos encontrarem ambientes adequados ao seu grau evolutivo. Deus, como Pai amoroso, prepara outros mundos para recebê-los, desencadeando uma migração espiritual em busca de aperfeiçoamento. Então, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como? Curta o nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está colocada aí. E se você decidir comprar alguns dos livros indicados, use o nosso link de afiliado na descrição. Lá tem a lista de todos os livros citados no nosso vídeo. Isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui. Tudo bem? Então, até a próxima.